Olha, uma atrasadinha hoje aí. Olha o áudio aqui. Top. Ver se mais alguém vai participar. A gente já está atrasado aí, então vamos começar. Não vamos esperar muito, não. Tem uma galerinha por aí, né? Deixa eu só... Só vou fazer uma publicação aqui. O pessoal ficar... Bora lá. Alguém aqui... Pessoal, usem o chat, tá? Tem aí. Alguém que está presente hoje não participou da aula ontem, manda ali alguma coisa do tipo ali, para a gente saber certinho. Alguém não conseguiu participar? Tem uma galera aí, né? O Rafael. Usem o chat ali, coloca eu ali, só para a gente saber, tá, por favor? Só escrever ali no chat. Davidson Praça, hoje na live. É ele? Ah, o Davidson. Caraca. Que honra, hein? Eu, primeira aula. Bora, põe pra atuar. Top. Galera, para vocês que não participaram ontem, eu tenho uma surpresa, tá? A live foi gravada, todo momento estava sendo gravada aí. Então, logo mais a gente vai liberar aí todo esse conteúdo que a gente está gravando desses 3 dias de muito conhecimento, tá? A gente vai liberar para vocês, mas não adianta também eu ficar gravando e já postar, porque aí a galera não participa. Tá? Então, a gente vai participar aqui, a gente vai desenvolver juntos, e aí mais para frente eu divulgo, tá? Os vídeos aí da live que a gente está fazendo durante esses dias. Tá? Então, só recapitulando, ontem a gente falou bastante sobre Bolsa de Valores, o coronavírus, né? A gente falou sobre perfis de trader, corretoras. Tá? Então, a gente conseguiu fazer um resumo ali bem grande sobre tudo que está acontecendo, né, atualmente. Analisamos gráficos, entendemos suporte e resistência, tá? Linhas de tendência. Então, acredito que isso aí, para quem participou, ficou bem claro. Tá? Para quem não participou hoje, conforme forem tendo dúvidas, é só perguntar aqui no chat, tá? O chatzinho aí é para ser utilizado mesmo, para vocês estarem tirando as suas dúvidas. Tá? Eu e o Lucas estamos aqui para responder, tá ok? Na verdade, hoje, a gente não chegou nem a tratar realmente o que iríamos falar, mas tem um assunto aí que a galera pede muito, que é o mercado Forex, tá? E é um assunto aí que o Lucas entende bastante. Então, eu acredito que hoje seria um dia para a gente estar falando do mercado Forex e amanhã a gente alinha algo com base nas dúvidas de vocês. Eu vejo que tem um pessoal me perguntando sobre fundos imobiliários, né? Tem uma galera aí que está interessada em diversos assuntos sobre o mercado financeiro, que é um mercado bem amplo, então por mais que a gente estude, sempre vai ter algo novo para a gente aprender, tá certo? E aí, Lucão, vamos falar sobre Forex? Quer tocar alguma coisinha primeiro sobre fundos imobiliários? Acho que tem uma galera aí que está interessada em D3 aí, e pode ser dar uma passadinha. Dá uma passadinha. Bônus, então, o Forex aí amanhã. Amanhã, então, a gente... Ainda hoje mesmo, só que dá uma pinceladinha já em fundo imobiliário para... Em mercado de bolsa de valores, cara, vai surgir dúvida e a gente vai ter que estar falando ali, né? Então, é muita coisa. Então, amanhã a gente fala sobre Forex, e aí, como bônus, caso vocês queiram aí, eu também entrego um pouco sobre milhas, tá? A gente tá falando aí sobre diversas formas de estar ganhando dinheiro, e mais para frente, a gente vai estar falando também sobre empreendedorismo, tá? Esses 3 dias aí são para falar sobre o mercado financeiro, mas eu quero trazer diversos assuntos aqui de forma gratuita, trazer pessoas que já têm sucesso no mercado,
né, que atuam para estar falando um pouco com vocês, tá certo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a plataforma, então, a gente já... Tá no computador hoje, Lucas, ou tá pelo celular? Eu tô pelo celular aqui, mas eu acho que eu posso entrar pelo computador também, que é mais bacana. Porque pelo computador dá para te compartilhar a tela, entendeu? Enfim, eu vou acessar aqui o... Hoje eu trouxe água, hoje sono não bate. A água te desperta? É. Tem gente que bebe café, eu bebo água. Então, hoje só, né, dando um panorama geral para a galera que está acompanhando a live desde ontem, né, o índice Bovespa teve uma queda aí, né, um recuo, né, significativo aí de 4%. Né. Até legal a gente compartilhar, né, porque ontem a gente fez esse acompanhamento com a galera. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui da tela, ó. Apareceu aí? Aqui, ó. Então, galera, lembra que ontem, ó, vou pegar o dia de hoje aqui, 27, é isso mesmo. Tá, então, ó, ontem a gente tinha até aqui no gráfico, tá? Até esse candle vermelho aqui já é do dia de hoje, tá? Então, lembra que a gente traçou aqui o gráfico, ó, o gráfico tá do jeito que estava na aula de ontem, a gente traçou as linhas de tendência, suporte, né, resistência aqui nessa região inferior, mostrando aqui essa briga, esse fundo duplo, tá? E hoje, ó, ele veio a tocar aqui na nossa linha de tendência, ó, mas ainda a gente tem essa região de suporte aqui, tá? Até onde ele basicamente teria que respeitar, tá? Porque é uma região bem forte, é uma região que foi tocada aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, foi muitos toques, ó. Mais de 10 toques nessa linha, e o rompimento aconteceu, falsos rompimentos aqui anteriormente, e aí ia romper, né? Pela segunda vez ele tinha rompido aqui o suporte, depois ele virou uma resistência, tá? E aí ele veio a romper novamente, e agora ele tá vindo para testar aí a nossa região aqui de suporte novamente, tá? Conseguiu conectar aí no teu computador, Lucas? Tô liberando aqui no Zoom. Se a gente já loga aqui. Que já compartilha aí, a gente vai abrindo alguns fundos e vai explicando como é que funciona, né? Parte de fundos imobiliários, galera, é bem interessante, tá? Porque ela tá dentro ali da renda variável, mas diferente de você simplesmente ter as informações, né, sobre aquela empresa, você pode também visitar esses empreendimentos, tá? Tem muitos shoppings, então, assim, fica um pouco mais fácil de você entender onde você está investindo, tá certo? Ela tá pedindo para instalar aqui. Só para a gente dar uma adiantada, né, nessa parte de... Opa, acho que agora abriu, calma aí. Opa, agora sim. Deixa eu fechar do celular aqui. O Lucas está entrando aí. E o dólar, o doleta, como foi hoje? Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui no
no gráfico do Ibov. Vamos puxar ele no diário. Ó, esse aqui é o gráfico diário, tá? Do Ibovespa. Gráfico diário do Ibovespa, ó. Veio nessa queda, tá? Já há alguns dias, mas agora ele está tentando ali retornar, tá? O que está acontecendo? Ainda existe muito medo, né? A respeito aí do próprio coronavírus, como a gente falou na live de ontem, tá? E querendo ou não, a gente não tem uma cura ainda para esse problema, então a questão toda gira em torno dessa solução, tá? E a parte econômica, né? As brigas aí, principalmente política, entre os governantes. A gente tem aí uma ordem do presidente da República pedindo para retornar e alguns governadores, né, prefeitos aí ainda isolando toda a área das cidades ali, estados. Então a gente tem que simplesmente aguardar esse momento aí para tomar uma decisão mesmo, né? Mas o mercado já vem respondendo, ainda não podemos afirmar muita coisa. Foi uma queda aqui, ó, a gente teve de 44% dentro do Ibovespa, tá? E aqui a gente está retomando ali, ó, 21%. Nessa, nada. Aqui a queda fica menor, é isso mesmo. 18 dias. É isso mesmo, tá? Então a gente tem que retornar ainda muita coisa ali. São números expressivos, tá? Então acaba ficando um pouco que vago ainda, né? Pouca informação que a gente recebe. A gente ainda não tem noção se essa doença vai chegar com mais força dentro do Brasil, se não vai, né? Como é que vai ser, se realmente está acontecendo essa solução no exterior, né? Porque a gente recebe notícias de uma forma pela imprensa, notícias de outra quando a gente entra aqui nos sites internacionais, tá? Então, realmente é um pouco complicado da gente entender o que vai acontecer daqui para frente, tá? Mas em questão de análise gráfica, né, como a gente está vendo aí, ele está respeitando, bateu aqui, criou um fundo, né, respeitou esse fundo, principalmente no gráfico de 60 minutos aqui, uma hora, né, fica bem mais visível esse fundo duplo aí, e ele querendo escalar. Agora a gente tem que aguardar os próximos dias, ver se ele vai respeitar essa região de suporte ou se ele simplesmente vai romper, né, e voltar a cair aí. Lucas se enrolou um pouco lá, hein? Vamos lá, galera. Fundos imobiliários. Deixa eu ver se eu vou entrar em algum fundo aqui. Entrar num fundo aqui para a gente analisar ele e conversarmos sobre fundos imobiliários. A gente conseguir entender, tá? Eu não sou um expert em fundos imobiliários, tá? Mas a gente está no mercado financeiro, então a gente tem que estudar um pouco de tudo, né? É um investimento que consta na minha carteira, é um investimento que eu gosto muito, tá? A questão dos proventos ali, né? Os aluguéis que a gente recebe através desse investimento. E quando a gente traz para... O Lucas entrou aí, vamos ver se agora vai. Quando a gente traz para aquela questão de comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários, né? Acaba ficando mais claro ainda o poder dos fundos imobiliários, tá? Lógico que existem momentos de crise aí, os fundos imobiliários também estão sofrendo, tá? Com toda essa pandemia que vem acontecendo, então não tem como escapar. A gente está na bolsa, a gente está investindo, então a gente está correndo risco, é renda variável. Petróleo.
Ó, tem um fundo imobiliário aqui bem interessante, subiu hoje, inclusive. Para vocês entenderem aí. Tá? Esse fundo aqui, vou colocar no diário. Vou tirar aqui. Ó, aqui é o... Esse aqui é um gráfico do fundo imobiliário, tá? Para vocês terem uma ideia. Ele, como fosse um gráfico, né, de ação, de Bovespa. Os gráficos são basicamente iguais, ok? O que vai mudar? O que vai mudar, na verdade, é a volatilidade ali, o motivo, né? A abertura de um dia para o outro, tá? Mas, assim, o que a gente estuda dentro de um fundo? Quando é um fundo de shopping, por exemplo, né, a gente tem que entender que existem algumas empresas aí, tá? Tá fazendo um chiado aí, Lucas. Existem algumas empresas pertencentes àquele empreendimento, tá? Nas quais elas pagam aluguel, elas geram movimentação, tá? Então, conforme a gente tem notícias de grandes empresas, né? Tem shoppings aí que alugam um andar inteiro para uma empresa, como academias, bancos, e grandes lojas também, como o Renner, que está dentro da Bolsa de Valores, e outras por aí. Tá? Então, basicamente, quando a gente recebe uma notícia que tal empresa vai sair, né, ou então a administração mudou, e aí esse tipo de notícia gera algumas movimentações diferentes dentro dos fundos imobiliários. Tá? São notícias dessas formas assim que movimentam bastante os fundos imobiliários. E aqui, como vocês podem ver, o coronavírus também, né? O coronavírus veio aí, então houve essa queda bem grande aqui nesse fundo específico. Estava ali na casa dos R$ 131, tá? Uma cota só desse fundo, e hoje está aqui valendo 85, mas já chegou a 47, 48, tá? Então, assim como uma ação, ele também tem a volatilidade, né? Grande, porque está na renda variável, ok? E basicamente você vai identificar da mesma forma que você identifica uma ação, tá? Vou abrir aqui a Gol, a Gol vinha numa certa... Conseguiu conectar aí, Lucas? Não, então, não ativou pelo computador, não liberou a câmera. Até entrei na sala, estou na sala aqui, mas a câmera não liberou, então estou usando a do aparelho celular. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não consigo não mexer no teu. Aqui, eu não consigo mexer no teu não. Tá, tranquilo. Vamos passar por aqui. Eu abri o... Está vendo aí? Uma AU11. Então, já deu uma introdução para eles que vai acertar? Falei referente, né, shopping, a gente tem algumas lajes corporativas também dentro do mundo de fundos imobiliários. Estava dando uma pincelada enquanto você se conectava. Beleza. Os fundos imobiliários, galera, nada mais são que reunião de um gestor, né, onde ele concentra esses valores, né, essa captação, o fundo abre captação para ele pega ali, por obrigado, fazendo um favor. Ele investe em unidades que podem ser desde os chamados fundos de tijolo, né, que se posicionam em diversos segmentos no setor imobiliário, indo de lajes corporativas, que são posicionadas grandes empresas, assim como Google, Sony, Microsoft, até fundos de fundos, né, que compram outros fundos, né, de fundos imobiliários, e fundos de papéis que compram os títulos, né, detentores a receber desses fundos. Então, parte de shoppings também, galpões logísticos, né, todo esse segmento
que envolva o físico, né, o imobiliário, né, os fundos imobiliários eles podem estar autorizados a investir, né? Os gestores podem alocar esse recurso do cliente dentro desse fundo e dinamizar esse capital. Quais são os fatores mais interessantes hoje nos fundos imobiliários? Primeiro, é um primeiro acesso para o cliente que quer se posicionar em renda variável pelo fato de ter menos volatilidade. Então, ou seja, não tem tanto chacoalho quanto as ações, quanto a bolsa em si, o impacto, né, de volatilidade é menor. Tem um fator interessante também que tem vindo muita entrada de investidores, é a isenção de imposto de renda, né, no que incide a cota, né, de rentabilidade do fundo, que seria o aluguel, né? Então, o fundo você compra uma cota, né, e proporcionalmente a essa cota você recebe um dividendo, né, que seria o aluguel daquelas lojas, daquele shopping que está alugado, daquela laje corporativa, né? E você é isento de imposto de renda essa remuneração que você recebe, né? Além da valorização da cota, que funciona como uma ação, né? Então ela valorizou, andou 1 centavo, 2, 3, você está ganhando dinheiro ali e aí sim ele é tributável, mas a parte de rentabilidade mensal, né, com a cota, né, você é isento de imposto de renda, então acaba sendo um grande atrativo para quem quer investir no setor imobiliário e ao mesmo tempo quer liquidez financeira, né? E aí você tinha aberto para eles aí o gráfico, né, de... Isso, vamos lá. Tem algum fundo específico aí para que tu queira mostrar? Então, pode abrir o XPML11. ML? Isso. Aqui, ó. Basicamente estão todos iguais, cara. Nossa. Sim, sim. Esse é um fundo de shoppings, né? Da gestora da XP Investimentos, da corretora, né? A parte da gestora. E a carteira dele é composta por shoppings, né? E com esse fechamento, né, das atividades desse setor, né, o impacto veio logo de imediato, né? E aí a gente já analisa preço, né, desse ativo, né? Tá circulando em torno de quanto aí agora? Fechou em quanto? 93,55. Tem um site bacana para quem se interessar muito em fundos imobiliários, pode até abrir aí, Jonathan, no teu navegador, é o Fundos Explorer, né? Para quem quer buscar informação de quais fundos existem hoje no mercado e qual a categoria que esse fundo imobiliário investe, né, do setor imobiliário, porque existem fundos que investem em multissetores, ou seja, galpão logístico, shopping, etc. e tal, fundos que investem em unidades de faculdade, né, educacional e afins, né, fundos que investem num mix de tudo isso ou num de um áudio aberto aí, né? Tem bastante mesmo, bastante informação. Consegue compartilhar aí com a galera? Tá mostrando aí, não tá? Não passou para cá não. Tá na tela do Profit. Ainda? Tá, deixa eu entrar aqui. Ah, é que ele compartilha só uma tela, pensei que ele estava compartilhando a tela do computador toda. Aí, ó. Ele vai abrir aqui. Explorer, né? A gente tem encontra bastante informação, né, sobre o que a gente precisa dos principais fundos imobiliários, né? Então a gente pode clicar em um aí, quer ver? Sobe lá na busca, lá na parte superior, na lupinha. Isso. Aí você pode colocar o XPML11, que a gente estava de olho lá. Aqui no Funds Explorer ele dá bastante coisa para a gente, galera, de uma maneira bem atrativa, bem mastigado, para a gente conhecer a fundo uma análise fundamentalista da coisa, né, do fundo em si. Dá a liquidez diária
a gente tem a informação de liquidez diária, né, onde você vê o quanto esse papel foi negociado, então a gente tem que procurar negociar fundos que tenham bastante liquidez, caso a gente precise sair, a gente tem uma facilidade maior, né? O último rendimento foi o quanto ele pagou, né, de dividendo ali, aquele dividendo que eu falei para vocês que ele é isento de imposto de renda, né? Então, assim, a cada cota que você tem, né, no último ele pagou 50 centavos, né, por cota, né? Então, múltiplo as cotas que você tem, né? O patrimônio líquido do fundo, né? E aí a gente descendo um pouco mais, pode ir rolando aí, Jonathan. Né? Aqui fala um pouco da descrição do fundo, né? Um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, ele tem imóvel físico, né? Focado majoritariamente em shopping center, né? Pode ir descendo aí que ele vai dando mais informações. As características do fundo, onde ele investe, né? Pode ir descendo um pouco mais. Fala sobre a taxa de administração que ocorre, né? Vão dando todas as informações. Mais à frente, a gente consegue ver os ativos que compõem esse fundo, né? Aí a cotação dele no último período, né? Pode descer um pouco mais. O número de cotas que ele tem emitido aí, o valor de cada cota, né? O segmento, né? Onde atuam, né? Umas fotos de alguns ativos que ele possui aí, né? Esse shopping aí, que eu acho que é em Santa Catarina, né? Shopping Catarina. Mais embaixo tem os ativos que compõem. Retorno da cota. Cadê? Simulação, patrimônio. Aqui, ó. Ativos. Essa área aí, isso. Ele possui 13 ativos, né? Em 6 estados. O que é legal saber essa informação? Um fator importante que a gente busca, né, na escolha de fundos imobiliários é que ele seja o chamado fundo multi, né? Um multiativo e multi-inquilino, né? De preferência, por quê? Para a gente não sofrer um impacto forte do setor. Esse fundo ele é focado em shopping center, né? Então, se o setor de shopping, o setor de consumo é diretamente afetado, impacta em toda a cadeia. É um bom fundo, mas assim, existem fundos que são multiativos, que têm diversos segmentos do setor imobiliário. E em 6 estados diferentes. Por quê? Diversificação a nível de estado. A diversificação é sempre importante, né, na nossa carteira de ativos, né? Seja na nossa carteira de ações, seja na nossa carteira de fundo. Então, escolher um fundo que tem espalhado os seus ativos, né, em mapeamentos diferentes, em centros bem localizados, né, é uma premissa que a gente tem que ter na escolha de um fundo imobiliário. A gente descendo um pouquinho mais aí, vai ter quais são os ativos que compõem, né? Quais são esses 13 ativos, né? Então, tem o Catarina Fashion Outlet, né? Que é lá em São Roque, né? Shopping Bela Vista, né? Tem todos os ativos aí. Inclusive, ele possui o shopping que ali na Avenida Paulista, até esqueci agora o nome do shopping, é o Super Shopping que tem ali na Avenida Paulista. Esse aí é o Cidade de São Paulo, né? Algumas pessoas aí que a gente tem bastante a galera aí na live que é de São Paulo, com certeza já foi nesse shopping, né? Ou Shopping Downtown aí, quem é do Rio, Barra da Tijuca, são shoppings famosos aí que a gente frequenta aí, uma galera frequenta e conhece. Então, esses shoppings, né, pertencem a esse fundo, né? E todas as lojas que compõem, que ocupam, né, pagam resultado para os cotistas. Aqui embaixo a gente vai ver a chamada vacância, né? Nesse gráfico. A vacância é o índice de não ocupação daquele imóvel, né? Ou daquele fundo, naqueles imóveis que ele tem, naqueles ativos que compõem o fundo. A gente pode ver aí que a área azul claro aqui, né? É o índice o índice de ocupação, né? A gente encosta o mouse aí como você está encostando, ó. Em julho de 2019, ele tinha 97,3% de ocupação, ou seja, a vacância mínima. Vacância é o quê? Ficou pouco, né, desalugado, ficou... Lojas vazias, né? Poucas lojas vazias. Isso é muito importante, né?
Então, a gente olha, se voltar lá na vacância, a gente vê o período mais próximo aqui agora, que é dezembro, janeiro, né, de 2019 aqui, né? A gente vê que, né, o índice, ou melhor, o fundo, ele mantém uma constância na questão da vacância, né? Então, ou seja, a maior parte dele é ocupado, né? Então, quando você tem imóvel, você quer que tenha inquilino, você quer que ele esteja ocupado o máximo possível, né? É um bom sinal. Então, a gente tem que sempre se atentar à vacância também, né? Então, além daquele ponto que eu comentei do multi-multi, né? O multi-ativo, multi-inquilino, ou seja, pertencer a mais de um inquilino, porque às vezes você está alugado para uma empresa, né? E você pode, essa empresa pode simplesmente cancelar aquele teu contrato e assim você o teu fundo ficar a ver navios, né? Então tem que ter atenção em escolher um fundo multi, né? Exatamente. A gente pode citar um outro exemplo aí de fundo, né? Pode voltar lá para a busca aí. Pode colocar na área de... Pode ser o Allianz aí. Ó, você vê que o Allianz ele já tem uma liquidez diferente, né, do fundo, né? Pagou um yield maior no último período, né? Um rendimento de 59 centavos e tem um valor de cota, né? Eu esqueci de falar para vocês, o valor patrimonial ali, né? É o valor que o fundo realmente vale, né? Então, assim, o valor de construção, de compra que aquele ativo teve. Então, a gente consegue ver se ele está destoando do valor patrimonial balizado no valor que ele está valendo agora, que é a cota, que é o que está ali, R$101, bem no centro ali, né? A gente pode ir descendo aí para ver o que compõe esse fundo, Jonathan? Vamos lá. Lá embaixo já direto. Volta. Vamos lá, aqui. Lá no começo, ó lá. Aí, ó. É um fundo de tijolo, né? Sobe um pouquinho. Olha lá. É um fundo imobiliário de tipo tijolo. Então, é baseado na adquirência de imóveis físicos. Isso aqui é bem interessante, né? A gente está tendo conhecimento do que é realmente fundo, ó. Há empreendimentos imobiliários não residenciais, tal, exceto hospitais e plantas industriais. Então, aqui a gente tem todo esse detalhamento, né, do que é. É um fundo que é administrado pela BTG. Show. Aqui tem o número de cotas vendidas, o valor patrimonial dele, né? Ó, o segmento ali é interessante, logística. Tem um detalhe importante aí, que pouco a gente sabe, ali, ó, tipo de gestão ativa ali do lado esquerdo, né? O que significa isso? Quando a gestão é ativa, o fundo sempre procura, com o seu resultado, evoluir, investir e dar prosseguimento a edificar aquelas propriedades que ele tem. Vão ocorrer fundos que vocês vão ver de tipo de gestão passiva, que são fundos que eles não têm interesse no processo de melhoria e valorização, evolução. Então, esse é um tipo de fundo também que a gente deve evitar, né? Pode dar uma seguida aí, Jonathan? Bora. Ali fala dos dividendos, né? Pode subir um pouquinho. Sobe um pouquinho. Ali fala dos últimos períodos de retorno por cota, né? Dividendo, né? A relação entre o valor da cota, né? Então, a gente vê o resultado da cota pelos últimos meses, né? E aí um parâmetro de dividendos aí nesse gráfico também, né? Pode ir descendo aí. Valor do patrimônio, valor patrimonial, né? Isso. Sempre. O famoso PV, né? Ó, é um fundo
tem 7 ativos em 2 estados, né? Então, é um número menor de estados, porém, o que é interessante, ele está nos principais centros de negociação, que hoje a região sudeste economicamente é forte, né? São Paulo e Rio de Janeiro, né? Onde, digamos assim, entre aspas, tudo acontece, né? Todos os estados, lógico, da nossa federação têm o seu valor, mas a economia, e os centros de distribuição estão todos, né, nessa região, em grande maioria, né? E aí a gente vê o patrimônio, né, desse fundo. Aí a gente tem a Air Liquide, né, que fica em São Paulo, BRF Guarulhos, então alugado para a empresa aí BRF. Pode ir passando aí. Ó, tem um imóvel que é alugado para Atento, né, que é uma empresa de call center, telemarketing. BRF Bauru. De novo, né? Então a gente, quem são os inquilinos desse fundo, né? Então a gente vê que está distribuído em algumas empresas, né? Por exemplo, a Atento é uma empresa aí que trabalha numa faixa de mais de 3 mil funcionários. Então, a gente entende aí, vê que realmente tem o giro, né? Que aquela empresa consegue se manter, né, no lugar. E assim, mesmo porque a importância de um multi-inquilino? Porque, assim, se a Atento ou a BRF decide anular o contrato, sair daquele imóvel, do empreendimento, a gente tem outras empresas que estão posicionadas. Logicamente, o fundo vai sofrer de imediato com aquela vacância, né, daquele imóvel alugado, mas a outra parte, né, os outros inquilinos seguram a composição desse fundo, né? Sim, exatamente. Pode descer daí. Sim. A gente pode ver nível de ocupação física. Olha que coisa bonita, né? No último ano aí, né? A gente está em fevereiro de 19 para frente, 100% de ocupação. Então, ou seja, você investiu em um fundo que o teu inquilino lá permaneceu. Então, o imóvel está plenamente ocupado, está recebendo aluguel e está em detalhe. Então, que a gente tem comparativo com um imóvel físico que você compra para investir e o fundo, qual é? Simplesmente essa. Os fundos imobiliários, eles buscam estar em posições geográficas bem localizadas. Então, ou seja, posicionamento vai procurar estar sempre nos melhores centros, nos melhores... A gente tem fundo que tem Laje, por exemplo, na Berrini, na Avenida Paulista, na Brigadeiro Faria Lima, que são centros, né, onde toda empresa quer estar, né, provavelmente do mercado financeiro, né, os galpões logísticos próximos a São Paulo, Rio de Janeiro, que são os principais centros de distribuição. Então, assim, o fundo ele vai estar sempre bem posicionado, vai estar sempre na área nobre daquele setor que ele está querendo investir, né? E a gente vê, interessante aí, foi legal você jogar para o lado, a rentabilidade do mês. Olha o quanto a cota, né, caiu, né? 31%, né, devido a essa crise. E aí é uma coisa para a gente procurar dar uma refletida, né? Se a gente tem um fundo, tem imóveis bem localizados, com uma vacância ok, né? Esse desajuste de preço pode ser uma oportunidade, né, para a gente começar a se posicionar. Como eu sempre falei para vocês, não entrar com os pés e as mãos de cabeça, né, no investimento, mas começar a selecionar o que a gente quer na nossa carteira de ativo e aproveitar, né, essa maré, né, que a gente chama de desconto de uma promoção para poder começar a formar carteira com um desconto que não tá fora da precificação, está fora do valor que esse fundo realmente vale, né? Exatamente. Vou abrir aqui no gráfico, tá? Eu gosto de... Deixa eu pegar aqui. Tá aparecendo o gráfico aí? Agora sim. Eu gosto de usar bastante o RSI para a gente estar fazendo uma análise de fundos. Não sei se tu utiliza aí. Deixa eu colocar aqui a outra. Deixa eu colocar um fundo aqui. Ó, a gente tem basicamente hoje
quando a gente analisa aqui, ó, da forma que está no RSI, né, antes de acontecer, né, o que está ocorrendo aí, a gente vê que ele estava bem acima ali, ó, dos 70, né, e hoje ele está aqui intermediário, porque está retornando, mas ele já esteve aqui abaixo dos 30. Então, eu sempre busco como oportunidade, quando ele entra nessa zona aqui, ó, abaixo dos 70, né, porque se a gente for analisar quando ele está aqui, acima dos 70, a gente vê que realmente o preço dele está super valorizado, né, ou está numa região que ele foi numa alta ali, ó, aqui ele estava numa tendência bem forte de alta, né, então foi o período que ele basicamente se manteve aqui em cima dos 70, né, e é um indicador bem simples, você não vai precisar analisar de uma forma tão profunda, né, e tendo todas essas informações que o Lucas já passou ali, que a gente acabou de ver e tudo mais, cara, você tem a oportunidade de comprar um fundo e tá recebendo ali, né, o primeiro provento. A partir do momento que você tem isso na sua carteira, que você recebe ali, você começa a se apaixonar por isso, né? Até, eu digo que vira um vício, né? Você receber todo mês ali uma migalhinha que seja, mas a partir do primeiro dividendo que você recebe, do primeiro provento, seja em ações, seja em fundos imobiliários, cara, você vai ficar apaixonado mesmo. E um comentário que eu ia fazer ali, referente à compra de um imóvel. Hoje a gente, quando vai buscar um imóvel, a gente tem que procurar, né, com muita paciência, porque um imóvel é algo que você não vai conseguir comprar e vender da noite para o dia. Então, diferente dos fundos imobiliários, né, o imóvel, além de você comprar, reformar, alugar para o inquilino, para começar a ter um aluguel e ainda gerar dor de cabeça e tudo mais, cara, os fundos imobiliários você tem essa liquidez diária, né? E quando você pega um fundo imobiliário que a liquidez dele é de um número ali grande, como a gente estava vendo ali o da XP, de 70 mil, né, transações feitas ali diariamente, e o outro que tem 6 mil. Então, assim, você analisa, né, o que fica mais interessante para ti, mas isso é fato que dentro de um mês que esteja, vamos jogar assim, alto, você consegue estar liquidando, né, o seu valor ali investido. Diferente hoje de um imóvel mesmo, né? Você coloca aí, eu conheço pessoas que estão há 2, 3 anos tentando vender uma casa, um apartamento, e não conseguem, porque realmente é algo difícil, é algo que é complicado, né? Você tem que depender de alguém querer buscar ali um financiamento, né? Ou às vezes queimar o seu imóvel, perder dinheiro por você precisar do dinheiro, né? Naquele certo momento. E na Bolsa de Valores você já não tem isso, tá? Independente se a gente fala de ações, de fundos imobiliários, você tem essa liquidez diária, né? Em muitos ativos, em muitos fundos, tá? Até dentro da renda fixa mesmo, caso o seu perfil não seja de risco ainda, você está entendendo o mercado na renda fixa também, a gente tem algumas oportunidades ali que você consegue ter uma liquidez diária tranquilamente, tendo o seu dinheiro ali, pelo menos trabalhando por você. A gente coloca umas vantagens assim no fundo imobiliário, né? Quais são? A gente vê inúmeras vantagens, assim, mas as principais, né? São essas aí, Jonathan, que você citou. Eu vejo muito, principalmente a galera que tá começando agora, a gente sabe da realidade do brasileiro, né? Uma pequena parcela da população que realmente tem um poder financeiro, né? Um poder aquisitivo um pouco mais elevado. E para quem quer hoje investir em imóveis, né? Hoje vou tratar aqui por Santos, né? Que é a nossa cidade que a gente vive e conhece um pouco mais da realidade de preço. Hoje, a média de um imóvel em Santos é de 300 a 500 mil reais. Existem imóveis mais caros, existem imóveis populares mais baratos, mas vamos colocar uma média de 300 a 500 mil reais. Hoje, para um cidadão comum, né, a gente sabe a média salarial hoje do país, adquirir um imóvel desse fica fora de cogitação. Qual é a vantagem de um fundo imobiliário frente ao imóvel físico nesse ponto? Você pode, digamos assim, comprar tijolo a tijolo desse fundo, ou seja, cota a cota, e você evoluindo o seu patrimônio. Então, assim, cara, hoje, no momento, eu só tenho, sei lá, R$1.000. Eu vou lá e compro R$1.000 em cota.
cara, esse mês saiu um resultado aí das minhas férias, ou um bônus, ou sei lá, um dinheiro que eu já vai receber, vou comprar mais R$ 100 em cota. Você vai lá e compra. E você vai pouco a pouco construindo um patrimônio, né, até você chegar a um resultado onde você está recebendo o equivalente ali a um patrimônio do imóvel e você pode receber o dividendo ali isento de imposto de renda. E também eu vejo outra vantagem, que cara, dor de barriga imprevisto qualquer um pode ter na vida, né? Principalmente a gente olha agora para uma crise, né, onde a gente às vezes precisa, pô, tem um outro negócio que eu preciso de uma liquidez financeira, um toque de caixa, porque o faturamento caiu lá, etc e tal. O que eu faço se eu tenho uma posição em fundo imobiliário? Pela liquidez que ele me dá, se eu tenho, hipoteticamente, R$ 10.000 em um fundo imobiliário e eu preciso de R$ 1.000 para me salvar ali numa dor de barriga, eu vou lá e retiro R$ 9.000 ou R$ 1.000 do meu fundo, deixo lá só com 9, e aí quando houver condições eu retorno. Um imóvel físico, cara, eu não posso vender o meu banheiro, eu não posso vender só a minha sala, né? E aí, assim, eu não consigo desmembrar esse imóvel, simplesmente se eu tenho uma dor de barriga ou até vejo uma outra oportunidade em outro setor, onde eu quero investir, preciso de um percentual do capital e tenho que queimar todo um imóvel, tenho que queimar todo um imóvel para poder executar aquele plano, né? Então, assim, a gente tem essa facilidade da liquidez hoje no mercado financeiro, do teu patrimônio imobilizado, que foi aquilo que você falou. A gente tenta vender, eu também conheço caras aqui em Santos que estão tentando vender imóvel há anos. Aí você tem corretor, aí o condomínio tá te cobrando todo mês, aquilo ali enquanto tem imóvel tá alugado. Se tu condomínio, tu perde o apartamento, ainda tem essa. Aí assim, pô, você tá com o inquilino lá, estourou um vazamento. Aí tem um vazamento que você tá passando pro vizinho de baixo, você tem que arcar. Cara, tudo isso a gestora, no fundo. E detalhe, às vezes você tem um imóvel que ele está posicionado numa cidade que ele está numa área ali que não é uma área tão nobre. Cara, os fundos imobiliários, como eu falei para vocês anteriormente, eles estão posicionados nos principais centros onde o nicho de interesse que o fundo está investindo, seja shopping, seja galpão, onde é a área nobre onde esse segmento está posicionado. Então, assim, você está no suprassumo do segmento imobiliário. Então, todo mundo quer alugar ali, todo mundo quer estar ali, e aí você faz parte daquilo. Você é sócio, você tem cotas ali, proporcional ao que você pode ter, né? Então, são pontos interessantes. Jonathan, abre aí para a galera, eu vou mostrar o IFIX, né? Que é o índice que compõe os 100 fundos imobiliários, né? É como se fosse o índice Bovespa dos fundos imobiliários. Consegue compartilhar a tela aí? Como é que não está carregando aqui o arquivo? E fiz, né? E fix. Aqui, ó. Agora foi. Galera, basicamente o IFIX é o índice, né, a cesta que compõe os fundos imobiliários. É a lista dos 100, né, fundos imobiliários principais que compõem a carteira de fundos imobiliários disponível hoje no país, né? E aí, por ele, a gente tem um panorama, assim como a gente tem do que ocorre na bolsa baseado na pontuação do índice Bovespa, balizado no mercado de fundos imobiliários, a gente vê a realidade através do IFIX, né? Então, aí só um gráfico aí para vocês verem, terem um parâmetro. Pode-se também comprar em IFIX, né? Basicamente, você está comprando a cesta, né, que compõe esses 100 fundos do mercado imobiliário, né? Mas podem comprar individualmente os fundos conforme a crença que vocês têm, né, nos fundos, acreditando no segmento. Cara, eu gosto de shopping, cara, eu gosto de galpão logístico, entendeu? E seguindo, né, gradativamente, compondo a carteira de vocês entre ações, né, e fundos imobiliários, que é tem uma característica menos volátil, né? Então não oscila tanto. Oscilou bastante aí, uma maneira assustadora, porque a gente está em meio realmente a uma crise histórica, né? Então
Mas vocês vão ver, espero que a gente converse daqui a não muito tempo, e vocês vão ver os preços retomarem aí, vocês vão ver que o viés do mercado em bons ativos sempre é para cima, né? Pessoal, vamos bater um papo aí sobre fundos imobiliários antes da gente partir para outro assunto, tá? Estava aqui pensando e tem um assunto bem interessante que vai casar com o que a gente já está falando, que são os juros compostos, tá? Mas vamos finalizar aí a parte dos fundos imobiliários. Já tem algumas perguntas aqui. Pediram HGLG11. Consegue abrir lá no Funds Explorer para a gente avaliar esse fundo? Porque é legal, galera, a gente avaliar assim, o fundo de maneira fundamentalista, que foi o que eu fiz tendo as informações desse site, e de maneira gráfica, que foi o que o Jonathan fez, analisando lá qual a estratégia que ele tem, com o RSI, né? Então é válido a gente casar esses dois pontos. A mesma coisa que eu falei ontem para vocês com as ações, né? Que a gente tem também que interpretar as notícias, né? Os balanços, os resultados, conciliar isso com um ponto gráfico, né? Que vai auxiliar no melhor momento, melhor precificação para a gente entrar no ativo, né? Nossa, nem talento, né? Bora. Ó, já tem um preço superior. Sim. Ó, olha a questão da liquidez, né? A gente tinha um fundo que tinha 6 mil de liquidez diária, o outro eu não lembro exatamente quanto era agora, mas esse aí tem 51 mil negociações, né, de liquidez diária, ou seja, é um fundo mais passível de se zerar a posição, de você sair da posição. O último dividendo pago por cota foi 0,78. Rendimento esse que é isento de imposto de renda. Né? Olha o patrimônio do fundo, 1,6 bi. Esse fundo tem alocado aí nos imóveis que ele tem distribuído. Né? O valor patrimonial, né? A gente toma como balanço aí o valor da cota contra o valor patrimonial. A gente vê, né, que tem, né, um desvio padrão aí. Né? Jogando um pouco mais para o lado, a gente consegue ver quanto esse fundo caiu aí. 0,14, né? A gente descendo aí para entender, é um fundo de galpões logísticos. Legal que a gente pegou o exemplo do Diego aí, que é diferente do que a gente tinha, que era shopping, etc. Então, é um fundo de galpão logístico, tipo tijolo, né? Ou seja, ele tem os imóveis alocados aí, né? E aí um pouquinho da descrição, as características do fundo. Características. A gente consegue ter a gestora e tudo mais. E algumas informações básicas aí, né? Patrimônio quando ele iniciou, o tipo de gestão ativa, né? Que é uma coisa que a gente dá prioridade, né? É uma gestão, né? Onde está preocupada com o que acontece, não fica lá largado, né? Como a gente tem fundos de gestão passiva. Pode ir descendo aí. Segmento logístico, né? A cota, né? No retorno por cota nos últimos meses. Ó, você vê que a questão de cota, né? 0,48, né? Ou seja, uma rentabilidade mensal ali, se você for pensar que é isento de imposto de renda e todo mês você vai ter, muito interessante, né? Teve um período ali graficamente aqui, pagou bem o dividendo lá em 2014, né? A gente depois teve uma linha mais congruente ali. R$3 por cota, ó. 1,24. E aí ele está com uma média de 0,75, 0,78. Isso mesmo. Você vê que tem uma paridade. Então, possivelmente, a vacância desse fundo, que a gente vai ver mais embaixo, com certeza é bem irregular, né? Ó, sobe um pouquinho só, rapidinho, por favor. Mais um pouquinho. Ó, aí, ó. O HGLG11 contra a poupança. Olha o quanto, frente à poupança, ele teve de rentabilidade aí nesse período, né? A gente tem uma simulação com 50 mil reais, mas poderia ser 10 vezes menos, 5 mil reais, né? A gente segue a proporção aí, né? O que teria no final do montante na poupança, né? E no fundo, né? Os rendimentos isentos de imposto de renda, né? Que é o que é pago mensal, né? Então a gente já se livra do leão aí, é uma coisa. E lembrando que geralmente aí, né? Você pode receber esse rendimento e está fazendo a aplicação novamente. Né? Exatamente. Está utilizando a aumentar isso e aí seria ainda maior, né? Essa rentabilidade. Sim, você faz um juro composto aí, né? Uma bola de neve positiva. Exatamente.
Tem aqui os três ativos. A gente consegue ver a localização deles aí em 4 estados, né? A maioria está tudo em São Paulo por ser o maior polo, né? Eu costumo dizer aí, eu aprendi, tive um contato com 2 bilionários, cara, e uma vez eles me falaram sobre isso. São Paulo, porque muita gente, quando a gente está embaixo, está aprendendo, a gente tem o costume de ter aquele pensamento, né, de vou ficar milionário, vou enriquecer e vou sair do país. E muitos empresários falam que depois de Nova York, São Paulo é o lugar onde mais circula dinheiro, tá? Então, as pessoas de fora, elas vêm para cá fazer negócios também. Ó, aqui os lugares aí. Lucas, tá aí? Caiu o áudio dele? Tá me ouvindo? Agora tu tinha apertado o mute aí. Eu apertei sem querer aí. Não, tranquilo. Aqui, ó, os conjuntos lá que pertencem a ele. Uhum. Ó, Gerdau. É bom que a gente vê empresas grandes, né? Ó, lojas americanas. Empresas, inclusive, que estão dentro da Bolsa de Valores. E o mais legal é que você pode pisar lá, né? Se você mora perto, você viaja para uma dessas regiões, você vê o físico lá rolando, você vê o teu dinheiro ali aplicado na situação, né? É palpável. Então, edifícios. Volkswagen. Então, assim, você tem a Volkswagen como inquilino, a FedEx, uma empresa também aí dentro do aeroporto de Guarulhos, eles têm o imóvel alugado para a FedEx, aí, que é uma empresa de como se fosse o Correios, né? Vamos descer aqui, ó. A vacância. Aqui já é interessante que já tem a vacância de ocupação financeira, né? E a vacância financeira aí que nos outros gráficos a gente não tinha. O que acontece? Tem a ocupação física, né, que a gente já viu, a vacância física, né, e aí tem a ocupação financeira e a vacância financeira. O que significa isso? É quando a gente pode correr uma dívida, alguém atrasar um aluguel, então essa falta do dinheiro, né? Essa vacância seria a ausência, né? Show. Vamos lá finalizar as perguntas aí. Aqui. Os fundos imobiliários possuem uma lateralidade maior, graficamente falando, do que as ações. Vendo os candles, quase que não se mexe. Na verdade, eles não estão laterais, tá? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Eles não estão laterais. É que se a gente, como a gente está vendo essa região aqui, que é uma região atípica, tá? Então, aparentemente, parece que os outros candles estão laterais, mas se eu retornar, ó, tirar aquele gráfico, ó, pode ver que ele tem um crescimento, tá? Assim, o ano de 2019 foi um ano muito bom. Então, vamos pegar aqui do mês, mensal. Mensal vai ficar um pouco melhor para a gente analisar. Ó. Desde 2017, na verdade, ele é um fundo aí muito bom, né? Crescente. Ó. A gente tem que ver também o seguinte, que o fundo imobiliário, aquilo que eu citei no início, é uma renda variável, porém com menos volatilidade. Então, ou seja, ele não oscila tanto quanto a ação. Por quê? A gente está exposto no setor imobiliário. O setor imobiliário, logicamente, é impactado nas crises, como a gente pode ver agora, essa queda que ocorreu, mas ele tem uma movimentação no quesito de valorização, no quesito de impacto direto, muito menos que as empresas, que sofrem por um resultado de balanço e faturamento, por um resultado específico de recebi muito processo, teve uma catástrofe. Então, assim, é muito menos impactado, muito menos volátil do que os papéis. Então, assim, ele tem um movimento realmente mais cadenciado, mais calmaria. Por isso que é interessante para o cliente, para o investidor que está sendo inserido na renda variável, começar por fundos imobiliários, porque assusta um pouco menos, ele vai entendendo que o mercado de renda variável se movimenta,
né? Às vezes ele valoriza, às vezes ele desvaloriza, e ali, né, tem aquela movimentação de mercado, e aí ele acaba se acostumando para ir para o game mais agressivo, que é a parte de ações, né, mercado futuro. Exatamente. Vamos lá. O FIS.com.br tá bom. Hoje também, portal completamente reformulado. Eu tô preferindo olhar por lá. Show de bola. Julinho Guimarães. Julinho conhece muito aí sobre FI, o camarada. O cara conhece o mercado também. Ele indicou o FIS.com.br, é um site bacana também para se investir. Eu estou mais habituado ao Funds Explorer, eu consigo achar as informações melhor lá, mas vocês podem ver qual deles mais se adequa ao perfil, digamos, visual de vocês, qual tem mais facilidade, mais agrada, né? E aí, o importante é focar nessas questões principais, né? Que é a questão de liquidez, saber se esse fundo é multiativo, multi-inquilino, né? Aonde ele está posicionado, né? Então, encontrar essas informações nesses sites que dão essas informações mastigado para a gente de maneira gratuita, né? Cara, e você tocou num ponto que realmente, né, é tudo muito visual, porque pra galera que não tava na aula de ontem, a gente deu o exemplo do Diego, né? O Diego é meu mentorado e eu, particularmente, tenho um bom entendimento ali de tudo dentro da plataforma da XP, e aí ele tá utilizando uma outra corretora, né? Então, basicamente, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso aqui tá muito diferente. Mas, não, para quem já entende, né, o que é um home broker, fica fácil ali, simples, a gente conseguiu entender realmente o que estava acontecendo ali. Lá, você, quando vai fazer a compra, você tem que colocar o F de fracionado nessa outra corretora, e na XP já não exige, né, que você execute ali com F, né, na ação que você vai realizar. Então, cara, isso é muito de coisa visual mesmo, e o resultado de qualquer operação dentro do mercado financeiro, e acredito que em tudo na vida, tempo de tela, você está ali, quanto mais você visualizar aquilo, mais claro vai ficar para ti. Mais uma pergunta do Diego aí, ó. A ação de determinado papel também pode ter influência em um fundo imobiliário que possui essa empresa nele. Exemplo, lojas americanas, a ação sobe, o fundo pode sofrer alguma influência? Não, o fundo não, né? Porque o fundo está disponibilizando o imóvel para aquela empresa. Mas se a empresa passa por momentos difíceis, né? E você vê isso refletido na ação dela, ela pode atrasar o compromisso dela quanto à loja que ela tem alugada ali, né? Então, assim, a gente não vê isso nitidamente, mas a gente tem que entender a lógica da vida, né? Ou seja, você tem uma empresa que está quebrando, que está falindo, ela vai logo atrasar o aluguel ali, ela vai sair do imóvel, né? Da mesma maneira que se ela tiver crescente, ela pode falar para esse fundo, eu quero um novo imóvel, eu quero um novo galpão porque eu estou ampliando minhas atividades, você consegue alguma coisa para mim? Aí o fundo, de repente, abre novas cotas, né? E aí absorve isso aí para alugar para essa empresa. Então, assim, é um bom sinal essa empresa que está na bolsa, você vê que ela está saudável, e aí você pode ter mais confiança naquele fundo porque está alugado para aquela empresa que é saudável. A mesma coisa que você falar, eu alugo o meu imóvel, meu apartamento para um cara que tem, de repente, uma profissão que é estável. Vou alugar meu apartamento para um jogador de futebol, né? Assim, qual a chance desse cara me dar um calote sendo que ele ganha milhões por mês, né? Então, pode acontecer, pode, mas você tem que seguir essa meio que linha de... Ainda mais quando a gente fala de lojas americanas, né, cara? É que lojas americanas, a galera entende aí que ela é dona só das lojas americanas. Ela tem uma porrada de participação em lojas online ali também, né? Então, do 2W, né? É uma empresa aí muito forte, está na Bolsa de Valores. Galera, vamos entrar aí um pouco falar um pouco sobre juros compostos, tá? Vou direto ao ponto aqui, vou compartilhar com vocês um site que eu gosto bastante, tá? O nome do site é Carteira Rica, tá? Dentro da Carteira Rica a gente tem essa calculadora de juros compostos, ó. Vou entrar lá na Carteira Rica, tá? E aí aqui ele disponibiliza algumas informações também bem legal, tá? E aí a gente tem aqui a parte de juros compostos.
eu quero simplificar aqui para vocês? Quero mostrar o poder dos juros compostos dentro do longo prazo, tá? É uma combinação perfeita e ainda mais quando a gente tem aportes constantes. Então, vamos supor que hoje, você que está aí participando aí com a gente, né? Você tem uma poupança e aí dentro dessa poupança aí você tem, vamos colocar um valor aí de R$5.000 em poupança. E no seu salário, levando em conta aí 10% do que você recebe, né, tendo uma base aí de R$2.000 salarial, tá? Você vai fazer um aporte de R$200 mês, tá? Tendo aí uma taxa de juros mensal, tá? Com essa diversificação, levando em conta que a gente falou ontem sobre ações, né, sobre os perfis, hoje de fundos imobiliários. Então, fazendo essa diversificação, você vai ter aí, né, jogando uma média ali bem legal já, não tão alta e não tão baixa, tá? De 0,8 ao mês, tá? Num prazo... Num prazo aí de... Vamos jogar... Não sei qual é a média de idade da galera aí, não vou perguntar também, mas vamos jogar aí 25 anos, vai. 25 anos. Vamos fazer o cálculozinho. Ó, a gente está falando aí de uma aplicação que você fez de R$65.000 no total desses 25 anos, tá? Com juros totais. Olha o poder dos juros, cara. Só de juros você tem mais do que você aplicou. Tá entendendo o poder que os juros compostos têm hoje, né? E muita gente não sabe utilizar. Agora eu vou dar um exemplo um pouco melhor. Hoje a gente tem, nem lembro de cabeça quanto é que é o valor que a gente tem do INSS. Vou pegar um salário aí, R$2.000. Quanto é descontado basicamente R$2.000 aí? 15%? Eu tô por fora da parte de CLT aí. Quem for então. CLT, ajuda. Galera, alguém trabalha aí como CLT? Sabe quanto é o desconto? Alguém pode dar um exemplo aí de quanto recebe e o quanto que desconta só de INSS, por gentileza? 9%, mas é até quanto? Desconto máximo hoje é de 14%. O Wallace me mandou aqui, ó. Desconto máximo hoje de 14%. Tá, vamos colocar 14% então hoje em cima de um salário aí de R$2.000. Tem mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. Tá, 9% até 2.000. Então vamos subir então, vamos pegar aí 2.500 de salário, tá? Quer ver? Coloca na média então, já que a alíquota máxima é entre 9 a 14, né? Vamos colocar o meio termo aí. Coloca aí em torno de 12. Tá. Vou colocar 11,5 em cima de 2.500. Tá, são 287,50. A gente vai fazer de aporte aí, tá? Eu acho que essa taxa de juros tá bom, dá pra gente melhorar, para não ficar nada fora da realidade também. Assim, balizado no atual corte da taxa de juros, eu até vamos diminuir isso aí, pode colocar 0,7, né? Só para a gente ter um panorama. Tá, então levando em conta que você tem hoje aí R$5.000 guardado na sua poupança, tá, para você iniciar, e aí você vai fazer todo mês um aporte de 287,50, tá? Uma taxa mensal de 0,7, podendo variar, porque a gente está falando de mercado de renda variável, tá? Dentro do período de... Vamos colocar 25 anos, não, vamos deixar 25 anos, fica legal. Tá. 25 anos, ó, não mudou muita coisa, mudou muita coisa aqui já. Então, o que acontece? A soma das aplicações, né, você está aplicando mais, então automaticamente isso já faz uma diferença enorme. E aqui a questão dos juros, ó, só de juros você tem aí
praticamente 3 vezes mais esse valor. Só que aí eu vou fazer uma alteração. Cara, a gente está falando de R$241 mil em juros só, tá? Para 91 mil, isso a longo prazo dentro de 25 anos. Agora a gente vai colocar mais 5 aninhos ali que você conseguiu aguardar antes de mexer. Olha a importância dos juros compostos. A gente está falando que aumentou aqui R$10 mil apenas, tá? R$17 mil, mais ou menos, para ser mais exato, na soma das suas aplicações. Porém, aqui já tivemos aí um aumento de mais de R$100 mil, tá? Então, 160 mil, mais ou menos, que aumentou, tá? E isso por conta de 5 anos a mais que você deixou, né, com esses juros compostos. Então, aqui ó, a gente tem um total aplicado, ó, um gráficozinho bem legal, um total aplicado. Ó, se você deixar na poupança, é isso aqui que você vai ter, basicamente perdendo tudo para a inflação, tá? Então, o seu dinheiro vai virar zero, né, porque você não vai ter rendimento, você vai deixar isso aqui e vai ficar parado, tá? Os juros que a gente tem aí, o acumulado, tá? E os juros sobre juros com o seu dinheiro. Aqui, ó, essa parte de cima que é o acumulado e aqui é os juros. Então, basicamente, os juros em si, ele vai andando junto com o acumulado, enquanto o seu dinheiro ali, ó, tá sempre devagarzinho. Então, se você não tem o conhecimento sobre o poder dos juros compostos, ó, aqui a gente consegue ver tudo passo a passo, de quanto que teve de rendimento no mês, os juros, quanto que acrescentou, tá? Com o dinheiro entrando, ó. O poder de você estar aumentando aí o valor, corte também, modifica bastante. Tá? Eu sempre falo para os meus mentorados, cara, se você puder pegar um mês aqui, ó, é 287,50 que você vai transferir no momento exato que o seu salário cair na sua conta. Mas, cara, no final do mês, você viu que sobrou R$500 a mais, coloca lá também, tá? Isso vai fazer muita diferença no final, tá? E aí, assim, a gente chega num número bonito aí, né? $500 mil e tal. Isso. E aí, você coloca esse $500 mil. Vamos lá, vamos pegar ele aqui, ó. Digamos que agora você vai para... Passou os 30 anos, né? Chegou a minha fase de me aposentar, né? E aí eu coloco esse $500 mil a essa taxa padrão. Sem aporte mensal, quanto isso vai me rentabilizar ao mês aí? Aqui um mês. Digamos aí a previdência, né? Enquanto todo mundo se aposenta com essa média salarial, receberia, sei lá, um salário mínimo, né? E quanto com $500 mil, se eu sacasse ali todo mês, né? Quanto eu teria, né? Vou ter que tirar o zero. Isso. Por 10 meses ali? Um mês. Ó. Com essa... 3.055, né? Eu coloco aí 3 vezes mais do que o valor do salário mínimo, né? Isso. Exatamente. Vamos fazer algo mais real ainda. Quanto é que tá o salário mínimo hoje? 900 e... Ou já foi para... Passou para 1.000 e alguma coisinha. R$1.002, é isso? Não, Vamos colocar R$1.000 salário mínimo, tá? Contando que você não tem nada hoje, que você vai iniciar agora, tá? Você tem 20 anos de idade, tem um salário mínimo, vai conseguir fazer um aporte de R$100 ao mês. Tá? Então, aqui a gente vai colocar ali 35 anos como base da sua aposentadoria, dando aí que você não vai ter nenhum ganho a mais, que você vai receber isso durante esses 35 anos, tá? Para ser mais claro. Cara, a gente está falando de aportes ali de 42 mil, né? Você vai ter 211 mil de juros e um valor aqui total de 253 mil. Agora vamos levar isso aqui para a gente ter uma ideia do quão impossível cara, a Previdência está quebrada. Tá? A gente está falando aí de um valor de R$ 1.772. E aí a Previdência olha para você, dá risada e fala que não consegue pagar um salário mínimo para uma pessoa que contribuiu ali durante 35 anos. Tá entendendo a situação, quanto dinheiro que sumiu dentro do Brasil, né? É algo que é fora do comum.
Tem alguma coisa no chat aqui. 1.045 salário mínimo. Show. Mas deu pra gente ter uma ideia aí. E assim, tem uma coisa que não está, né, dentro desse script aí, que é a questão quando a gente investe no segmento que a gente está tratando aqui, né, que são o mercado de fundos imobiliários, o mercado de ações, que é o que a gente tratou ontem, existem outras valorizações crescentes, que além dos nossos aportes são valorização da cota, da ação, né? Tem, as empresas pagam os dividendos, juros sobre capital próprio, tem desdobramento de ações, né? Então, ou seja, às vezes você tem lá uma ação da empresa. O que é o desdobramento? A empresa informou que haverá desdobramento, como com o Magazine Luiza recentemente, Banco Inter. Aí a Magazine Luiza falou assim, quem tem a cada uma ação que o meu acionista tiver, eu vou dar 8 ações e a gente vai retornar o valor para um valor, né, proporcional a isso, né? Então, assim, o cara que tinha 1.000 ações passou até a 8.000 e essas ações se valorizaram novamente. Aí, Magazine Luiza acho que já desdobrou 3 ou foi 4 vezes, né? Ela chegou a custar R$600, desdobrou. Aí, por que esse desdobramento é feito também, a título de curiosidade? Quando o papel está custando muito caro e a empresa vê a necessidade de ter liquidez, porque para comprar uma ação demanda muito dinheiro, ela fragmenta. O que aconteceu com o Banco Inter? Banco Inter, a ação chegou a R$60, ele fez desdobramento dando acho que 5 ações a cada uma ação, e aí o preço da ação voltou a R$10. Só que aí depois o preço da ação foi a 20. Eu não sei nem quanto está custando agora, mas foi a 20. E aí, quer dizer, você foi a 20 não mais com 1.000 ações, você foi com vezes 5 a mais. Então, teu patrimônio vai crescendo ali, né? Então, assim, é algo que faz uma bola de neve positiva e aí a gente nem consegue calcular numa calculadora porque são fatos extras, né? Então, exatamente. Então, basicamente, ali a gente está... E, sinceramente, a gente está sendo muito pé no chão de estar jogando uma taxa de juros daquela, porque quando a gente fala em renda variável, cara, é uma variação sempre para cima, né, com o mercado altista que a gente vive, né, investimentos aí. Então, o pessoal procura muito entender sobre renda variável quando a gente está num momento como esse, quando a gente está em topos históricos. Então, no meio da jogada ali, tem muita coisa sendo feita, muita negociação e muita porrada também, né? Porque nem tudo são flores, tá? Se você captar aquele preço ali e surfar aquela valorização, né? Porque vai ser muito bonito depois chegar daqui a um tempo e falar, caramba, ó, a bolsa foi em março, lá, abril de 2020, estava na casa de 70 mil pontos, e agora, em X data, que a gente não tem bola de cristal, não dá para prever e saber, voltou a 120 mil pontos, está rompendo agora um novo topo histórico. Aí, tipo assim, é muito lindo, aí muita gente vai querer entrar, né? Aí, opa, na hora que já vai entrar caro, entendeu? E a gente vai ter surfado todo esse momento, mesmo que pouco a pouco ali, cara, não é começar agora pesado, mas é começar. A atitude de ter a disciplina, de executar, é fundamental, seja lá com quanto for. Cada um tem uma realidade financeira diferente, uns podem mais, outros menos, mas começar, né, é importante. Tem um case aí, Jonathan, que está na nossa viola, não vou citar o nome assim, mas é um cara que conversou comigo há uns mais ou menos 6 meses, 1 ano atrás, mais ou menos, foi um dos meus primeiros clientes. E aí ele falou assim, cara, ele é um cara que tem uma boa disciplina, assim, no sentido de juntar dinheiro, estava com o dinheiro parado na poupança, e é um cara que está acessando agora o mercado financeiro. Eu falei para ele, cara, você tem que ter, primeiramente, uma reserva financeira para um momento eventual de crise, né? E depois dessa reserva financeira, você experimentar, como você está seguro, você vai experimentar a renda variável, que é aquilo que vai te proporcionar uma rentabilidade fora da curva, com diversificação, etc e tal. E aí eu conversando com ele hoje, eu convidei ele para a live, ele me falou assim, pô, cara, minha reserva financeira já tá ok. Então agora eu vou começar a ir para o game. E aí, para renda variável. Então, assim, ele pode ir para renda variável com um pouco mais de ousadia, digamos assim, porque a reserva, ele já montou a base. Então, ele não passa... E aí, com certeza, ele diversificando em boas ações, que é o resultado de qualquer um, assim, a gente, né, vê N cases aí de caras que aportam mensalmente, aí chegam em números diferenciados.
escolhendo boas empresas e executando, cara, mês a mês ali. Não é um negócio que você vai ver da noite para o dia. Quem vê variação rápida ali é trader. O cara que quer ser trader, né, que a gente entra naqueles perfis que a gente conversou ontem, né, de investidor, o cara que quer ser trader, ele está preocupado ali se caiu daqui um dia, 2, se vai subir. O investidor buy and hold, ele vai comprando ali mês a mês e ele vai chegar com certeza no final, porque se ele trabalhar com diversificação e longo prazo, mesmo que ele tenha uma ação que não andou ali do jeito que queria, mas ele vai ter outras 10 que evoluíram e superaram aquela ali, e é isso que vai dar destaque no patrimônio dele no momento certo que ele vai precisar, que é no final da vida. Exatamente. Galera, vamos abrir aí para dúvidas, tá? Hoje a gente acabou iniciando um pouco mais tarde, mas já são 10h30, tá? E eu quero manter esse horário aí de término para não acabar estendendo muito. E amanhã é um outro dia também, amanhã a gente pode estar vendo desconectar até um pouco antes, a gente vai ver a questão do horário, tá? Vamos comunicar no grupo lá. Acredito que amanhã a galera consiga se conectar também. Vamos ver, pode perguntar por áudio. Tá, bora. Vamos abrir. Aí para ele o áudio aí. Vamos abrir aí o áudio, o vídeo, quem quiser falar, vamos embora. Tá escutando aí, Ornelas, Lucas? Tô ouvindo. Escuta, prossiga. Ô, Lucas, minha pergunta é pra você, velho. Bora. Ornelas, tem como tu espelhar a tua tela aí e abrir aquele site dos fundos imobiliários que o Lucas passou aí, mano, por favor? Bora, tá aberto. Ô, Lucas, nesse site aí, você falou de diversos fatores ali que é importante analisar. Então, por exemplo, vacância, patrimônio líquido, número de ativos, etc. Confere? Confere. Quer que eu passe um a um ali, que eu acho importante para vocês, de repente, anotarem, alguma coisa do tipo? Então, no caso, deixa eu primeiro executar minha pergunta, que eu acho que até vai ficar mais fácil para você responder. Dentro desses itens aí que a gente tem que analisar, que é importante para saber qual fundo é melhor ou não, existe algum tipo de enumeração de importância? Por exemplo, olha, a vacância, é melhor você olhar a vacância do que o número de ativos. Porém, o número de ativos também é mais importante que, sei lá, o patrimônio líquido. Tem algum tipo de enumeração de importância desses itens que a gente consegue fazer? Então, assim, Lucas, particularmente, eu tenho uma lista de importância para minha tomada de decisão. Ela é bastante extensa, mas, assim, eu não preciso que todas estejam ok, até porque dificilmente todas vão estar ok. É uma lista, assim, enorme, mas quanto mais cercado de segurança a gente tiver, a gente não passa tanto perrengue, né? Então, se a gente selecionar, pô, isso aqui tá ok, faz todo o meu checklist, tá? Isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. Ah, isso aqui tá em crescente, isso aqui tá meio suspeito, mas outras 10 coisas estão ok, a gente usa a chamada confluência de fatores, né? Então, vai pesar mais o que tá ok, porque nada nunca é perfeito, né? Mas tem sim uma lista, mas essa lista, digamos assim, é muito pessoal. De repente, você pegar, como o Júlio Guimarães aí comentou que ele usa o outro site, ele tem, de repente, um critério diferente do meu. Então, assim, é um negócio muito... o que me interessa mais? Eu gosto mais de investir na área de galpão logístico, então eu vou só olhar isso. Eu gosto mais disso, aquilo. Então, assim, o critério é pessoal, mas, assim, existe, assim, uma maneira, uma lista. Eu tenho uma minha, pessoal, posso passar se quiser. Fazendo favor. Beleza? Não, beleza. Era só isso aí, cara. Minha dúvida de hoje é só essa aí. Top. E aí, galera, quem mais quer perguntar aí antes da gente finalizar? Só abrir o áudio e falar. Se quiser abrir o vídeo também. Não se acanhe. Ninguém tem dúvida? Wallace, Rafael, Júnior, Guilherme, Francisco, Brian. Nada? Então, tranquilo. Show de bola. Lucão, mais um dia aí, então. A gente conversa para ver o dia de amanhã. O que a gente vai... Amanhã vai ser um dia interessante aí. Vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o mercado internacional, Forex. Né? E vamos abrir uma votação lá para um bônus. Eu vou dar três bônus lá, então vocês escolhem o que eu devo falar aí para vocês.
tá? Vou entregar tudo sobre esse assunto. Seja aí... Beleza, então vou fazer o seguinte também, vou dar um bônus também, vou primeiro passar 2 bônus, então, né? Primeiro é passar o critério de seleção dos FIIs, né? Que eu tenho, e também o critério para a escolha das minhas ações, né? Posso até abrir minha carteira, não vai ser a nível de recomendação, né? Mas vou abrir minha carteira, explicar o porquê eu escolho aqueles ativos, e você também pode escolher outra. A bolsa tem trocentos ativos, tanto que a gente nem sabe todos de cor, mas você pode escolher o que mais te familiariza, seguindo os critérios que eu acho que valida, né? Então é o meu bônus aí pra galera. Show de bola. E eu vou colocar lá em questão de milhas, tá? Que eu vejo que muita gente me pergunta como ganhar dinheiro com milhas. E é algo que eu gosto bastante, tá? Então eu posso explicar ali o que é feita como é feita nessas operações, tá? E sobre renda extra ali, tá? A gente falar sobre algumas possibilidades de ganhar um dinheiro extra, como a gente utilizar, né, algumas ferramentas para ganhar esse dinheiro extra, e também a questão do marketing digital, tá ok? Que hoje muita gente usa como renda extra e como renda principal, tá? Então eu vou abrir lá essa votação, vocês escolhem, eu falo sobre um dos 3 assuntos aqui na live, para a gente estar ganhando mais autoridade aí também, tá trazendo conhecimento para vocês, tá certo? Então, muito obrigado aí por vocês terem permanecido aí essa 1 hora com a gente, 1h30, né? Conosco aqui, aprendendo muito, tendo muito conhecimento. Quem puder, tira uma foto aí do computador ou printa o celular, posta lá no Instagram e marca a gente, tá? E, galera, só manda agora no chat aqui pra gente finalizar, tá? O que vocês acharam da live? Manda aí, legal, qualquer coisinha, qualquer coisa que vocês conseguirem mandar no chat, tá? Só para eu fazer um history aqui e deixar salvo lá, tá ok? Sobre o nosso encontro de hoje. Pode ser? Coisa rápida aí. Top. Cadê a galera? Cadê a galera comentando aí? Só tô vendo o Wallace e o Diego. Bora, galera. Muito bom aí o dia de hoje. Vambora. Amanhã tem mais. Serão 3 dias aí de muito conhecimento. Muito obrigado pela presença de todos aí. Bora pra cima. Valeu. Valeu, galera. Obrigadão aí pela presença de vocês. E a gente tá fazendo isso, como eu já tinha postado lá no grupo, para, né, melhorar a quarentena aí de vocês, né? Agregar valor aí. A gente sabe que tá chato ficar em casa. Então, tá difícil, né? Vamos somar conhecimento e evolução, né? A gente tem tudo para crescer aí. Abração. Valeu, até amanhã, galera. Vamos lá pro WhatsApp agora. Fala lá com a galera, tipo, fala como é que foi, o que vocês acharam, para energizar todo mundo e ver essa sala cheia, né? Porque a gente tem um grupo lá com mais de 100 pessoas e a sala aí que bateu, acho que 19 no começo e depois foi diminuindo, né? O pessoal não permanece, isso é comum, tá? As pessoas não dão importância, mas quem está aqui, quem está até o final, amanhã também, além de todos esses bônus que a gente falou, eu não ia falar, mas a gente vai bolar um presente, a gente já bolou um presente aí, eu e o Lucas, vai dar para vocês que estão participando, tá? E vai ser muito interessante para que vocês continuem com a gente aí, a galera que está se interessando cada vez mais e que gosta, né, de ter conhecimento sobre o mercado financeiro. Tá bom? Valeu. Abraço.